Olá pessoal, vamos dar início à segunda parte do meu projeto de literatura, falando aí do quinhentismo, né? Foi esse movimento literário que aconteceu, tá? Lembrando que o intuito aí é sempre estar falando do contexto histórico da época e depois trazer alguns autores que impactaram para o movimento. Lembrando sempre, primeiro, vimos aí o trovadorismo, humanismo, classicismo e agora o quinhentismo, né? E já percebemos que encontramos características do classicismo no quinhentismo, certo? E também lembrando que qualquer dúvida podem deixar nos comentários, que na medida do possível aí estarei respondendo, tá? Então tá, vamos lá. Aqui falamos no primeiro vídeo, certo? Só vou recapitular rapidamente. Falamos um pouco do contexto histórico, tá? Vimos que essa época aí do quinhentismo tinha bastante exploração, certo? Teve bastante exploração dos portugueses aqui no Brasil. Exploraram nosso ouro, nossas riquezas, né? Pau-brasil, cana-de-açúcar. Utilizavam mão de obra indígena, certo? Foi um período também que os portugueses catequizavam, né? Então catequizavam aí, tentavam catequizar os índios, certo? Vimos aqui que é dividido em duas ramificações, o texto de informação que vimos e os textos de caráter catequizador que vamos ver agora, certo? Recapitulando que os textos de informação eles são basicamente descritivos, como a carta de Pero Vaz de Caminha, que vamos olhar agora, né? Que eu deixei para olhar nesse outro vídeo aqui. Aí vocês vão ver que é bem de cunho descritivo mesmo, né? Tá? Que fala um pouco da vida social, séculos, que fala um pouco do pau-brasil, né? Que é uma árvore de suma importância, né? Fala das características que ela é nativa da Mata Atlântica, serve para fazer diversos tipos de móveis, mas era utilizado principalmente pelo corante, né? Pela tinta, para atingir os tecidos, né? Que ilustrar a árvore, a ilustração da árvore. Um pouquinho mais do contexto histórico. Uhum. Aqui as características, né, do movimento, do quinhentismo, né, literatura de informação, que vimos bastante, e a literatura de formação de catequese. Aqui é só para recapitular, tá, pessoal? Aqui os primeiros registros do Brasil, né, documentação. Os textos aqui, só enfatizei que aqui seria um texto descritivo. Falei um pouco aí da literatura de informação, certas descrições, paisagem, os hábitos, né? Tá? E paramos por aqui, certo? Então, paramos por aqui. As principais produções do Brasil colônia, escritas no século XVI e XVII. Então, vamos ver a carta de Pero Vaz de Caminha. Eu separei um trecho, certo? Porque a carta é longa e não, né, não vou ler a carta toda aqui. Eu separei um trecho para vocês terem ideia do que seria essa literatura de informação. Então foi esse o trecho que eu separei.
Vou dar uma lida nele rapidamente para estar ilustrando aí para vocês, né? Tá mostrando que seria essa literatura de informação que foi caracterizada assim. Então, um pedaço da carta, certo? Que a carta é longa, como eu disse. Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima e ficou em alva. E assim se subiu junto com o altar, em uma cadeira. Ali nos pregou do Evangelho e dos apóstolos, cujo dia hoje é, tratando ao fim da pregação deste vosso prosseguimento, tão santo e virtuoso, o que nos aumentou a devoção. Esses que a pregação sempre estiveram, quedaram-se como nós, olhando para ele. E aquele que digo, chamava alguns que viessem para ali. Alguns vinham e outros iam-se. E, acabada a pregação, como Nicolau Coelho trouxe muitas cruzes de estanho com crucifixos, que lhe ficaram ainda da outra vinda. Houveram por bem que se lançasse a cada um a sua ao pescoço. Pelo que o padre Frei Henrique se assentou ao pé da cruz e ali, a um por um, lançava a sua atada em um fio ao pescoço, fazendo-lhe primeiro beijar e a levantar as mãos. Vinham a isso muitos, e lançaram-nas todas, que seriam obra de 40 ou 50. Aqui é um pequeno trecho, então só para ilustrar aí a literatura de informação. Aqui ele está, aqui Pero Vaz de Caminha, está relatando um pouco da sua vivência que ele teve aí na missa, certo? Deste padre e dos acontecimentos. Então aqui, lembrando, né, um texto descritivo. O que é? Ele enfatiza, pela descrição, um lugar, paisagem, animal, pessoa, acontecimento, tendo como foco trazer uma imagem ou cena ao seu leitor. E é o que faz aqui, certo? Quando nós estamos lendo esse texto, esta carta de Pero Vaz de Caminha, ele consegue, com a riqueza de detalhes que traz em sua escrita, fazer com que nossa imaginação construa tudo o que ele está falando aqui, certo? Claro, com a nossa vivência de um mundo, a gente vai construindo através da vivência que ele colocou escrito a nossa interpretação. Literatura de formação ou de catequese. Juntamente com as obras de informação, agora vamos falar da literatura de formação, tá, pessoal? Falamos aqui, ó, da literatura de informação e agora de formação ou de catequese. Juntamente com as obras de informação, as escritas por leigos, viajantes que exploravam a colônia, foram criadas. Também obras de natureza, pedagógico e moral. E a chamada literatura de formação ou de catequese, escrita pelos missionários jesuítas, tá? Então essas literaturas de catequese eram escritas pelos missionários jesuítas. Vindos de Portugal, esses religiosos
que tinham a missão de catequizar os índios, deixaram cartas, tratados, crônicas e poemas, os quais se tornaram registro não só de uma prática religiosa que falava sobre o catolicismo, tá? Então, vale bem a pena aqui destacar que essa literatura de formação foi escrita pelos missionários jesuítas, que vinham de Portugal, vindos de Portugal, certo? E com essa missão de catequizar os índios, certo? E com isso aí eles foram deixando cartas, tratados, crônicas e poemas, os quais se tornaram registros não só de uma prática religiosa que falava sobre o catolicismo. Tá, pessoal? Então essa aí é a nossa literatura de formação. Vamos voltar aqui rapidinho. Aqui, tá? Então, tendo isso como princípio, certo? E bem enfatizado, eu vou mostrar aqui alguns autores, tá? Então, temos o Manuel de Nóbrega, em 1517 a 1570, certo? Nasceu em Alijó, Portugal, e morreu no Rio de Janeiro. Chegou à Bahia em 1549 e participou da primeira missa celebrada nessa localidade. Tá? Um dos fundadores das cidades de Salvador e do Rio de Janeiro. Então, Nóbrega. Nas cartas que escreveu a Portugal, podemos ver a descrição do início do povoamento das terras brasileiras. Então, olha a importância desse escrito, certo? A descrição do início do povoamento das terras brasileiras. Como catequizador, seus escritos contribuíram para o estudo dos costumes da sociedade indígena Tupinambá. Então, teve suma importância para a sociedade indígena aí nesse quesito, certo? Porque contribuiu com os estudos e costumes daquela sociedade. Então, até a nível histórico, certo? Para estar resgatando essa essência, né, da cultura daquela época. Então, aqui podemos ver a importância dessas escritas, né, desses escritores da época, na época que vieram para o Brasil. Em sua primeira carta do Brasil ao padre Simão Rodrigues, provincial em Portugal, fez um relato a uma postura típica dos jesuítas em relação à conversão do indígena e à tentativa de eliminar de sua cultura certos hábitos como o canibalismo e a poligamia. Então, o que acontecia, certo, com essa literatura de formação? Como era escrita por padres missionários, aqui, ó, escrita pelos missionários jesuítas, no caso, eles vinham com a intenção de catequizar mesmo, certo? O que é isso, né? É empregar o que a sua religião como sendo a certa, vamos dizer assim. Então, eles iam para cá e catequizavam os índios. Então, eles queriam mostrar que a sua cultura era certa e a dos índios não, basicamente. E aqui a gente vê bem explícito, né? Conversão do indígena. Então, eles não tentavam manter a cultura do indígena, eles queriam converter os indígenas, fazendo essa tentativa de eliminar a cultura de alguns de seus hábitos. Aqui está um fragmento que Manuel da Nóbrega escreveu, certo?
diz que quer ser cristão e não comer carne humana, nem ter mais de uma mulher e outras coisas. Somente que há de ir à guerra e os cativar, vendê-los e servir-se deles. Porque estes desta terra sempre têm guerra com outros, e assim andam todos em discórdia. Comem-se uns aos outros. Digo os contrários. É gente que nenhum conhecimento tem de Deus, nem ídolos. Fazem tudo quanto lhe dizem. Então aqui é uma carta, né? Uma escrita aqui de Manuel da Nóbrega. Essa questão aí de literatura de formação, bem explícita, certo? Evidente aí. Essa missão missionária aí, esse feito missionário jesuíta deles no Brasil, querendo catequizar os índios e mudar a cultura deles. Certo? Que nem ali, ó. E gente que nenhum conhecimento tem de Deus, certo? O Deus pode se manifestar de diferentes formas em cada religião, ok? Então, essa forma de catequizar é muito, muito severa e muito evasiva, né? Que invade ali totalmente a tua privacidade. Porque, né, muitas pessoas, por exemplo, tu tem uma certa religião, aí vem outra pessoa que quer te catequizar, então é algo muito agressivo, certo? Muito agressivo. Além da exploração deles aqui no Brasil, ainda vieram com esse intuito aí de catequizar os índios. Então vamos falar, falamos de Manuel da Nóbrega, vamos falar de José de Anchieta, 1534 a 1597. Nasceu nas Ilhas Canárias, Espanha, e faleceu na cidade de Heritiba. Participou da fundação da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro no Brasil. Certo? Então, esses missionários jesuítas, quando vieram para o Brasil, essa missão aí de catequizar, tá? Além dessa missão, com certeza, né, eles tiveram um grande impacto aí no desenvolvimento do Brasil. Então, foram pessoas aí de grande importância para a história brasileira, certo? Trazendo essa cultura de Portugal para o Brasil. Para o período colonial, construiu sua imagem como poeta e dramaturgo, mas também publicou crônicas históricas e uma gramática da língua tupi, a arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil, 1595. Então podemos perceber que, além dessa missão aí deles de catequese, eram grandes estudiosos, tanto que José de Anchieta, no caso, publicou crônicas e histórias em uma gramática da língua tupi. Quando falamos de dramaturgia, publicou autos inspirados nos autos do escritor português Gil Vicente, como o auto na festa de São Lourenço, encenado pela primeira vez em 1583. Já falamos um pouco de Gil Vicente em outros vídeos. Ao analisarmos a linguagem, nota-se nesses autos o uso da língua portuguesa e o uso da língua tupi. Ou seja, nesses autos, por vezes ali tu vai encontrar o uso da língua portuguesa e por vezes tu vai encontrar o uso da língua tupi, certo? Ok, então apresenta um teor
religioso destinado à edificação do índio e do branco, que norteia sua obra poética. Então, o que norteia a obra poética de José de Anchieta? A edificação do índio e do branco. Assim como suas obras, vejamos que em seus poemas há um cuidado estético mais atenuado. Ok? Então, iremos aqui dar uma esmiuçada em uma de suas obras. Do Santíssimo Sacramento. Então, literatura de formação, catequese. E este nome aqui é bem explícito já o que quer dizer, né? Do Santíssimo Sacramento. Sacramento, certo? Catolicismo, Santíssimo, Santo. Então, vamos lá. Vamos ler, depois a gente dá uma analisada juntos. Ó que pão, ó que comida, ó que divino manjar, se nos dá no santo altar cada dia. Este da vida imortal, este mata toda a fome, porque nele Deus e homem se contêm. Que este manjar todo gaste, porque é fogo gastador, que com seu divino amor tudo abrasa. Então, ao analisarmos, podemos perceber a religiosidade, certo? E podemos perceber nessa religiosidade alguns elementos, como ali o pão, né? Que é um alimento eucarístico, que na Igreja Católica aí, certo, tem essa representação do corpo de Cristo. Então, estamos vendo aí essa presença aí bem forte, bem impactante nessas literaturas de formação. Vamos ver um pouquinho aqui de Fernão Cardim, 1549 a 1625. Nasceu em Viana do Alentejo, Portugal, e morreu na Bahia. Escreveu 3 tratados que foram vistos juntos pela primeira vez na obra Tratado da Terra e da Gente do Brasil, publicada em 1939. Este Brasil já é outro Portugal, e não falando no clima, que é muito mais temperado e saio, sem calmas grandes, nem frios, e donde os homens vivem muito com poucas doenças. Então, ali, descrição da fauna e da flora. Então, aqui ele está relatando um pouco do Brasil, certo? Falando ali, ó, o Brasil já é outro Portugal. Aí ele faz algumas comparações, certo? Então, presença de comparações, certo? Brasil e Portugal. Falando que o clima que é muito mais temperado, né? Sem calmas grandes, nem frios. Onde os homens vivem muito com poucas doenças. Então, nessa literatura de formação e de catequese, a gente vê muito isso, certo? Aqui está sendo mais uma descrição, né, do ambiente, do local. Mas, como vimos aqui em José de Anchieta, explícito, né, a religiosidade. E como vimos em Manuel aqui, da Nóbrega, né, que ele fala ali, né, é gente que nenhum conhecimento tem de Deus. E esse aspecto catequizador aí, certo? Ok. Portugal.
Por isso a importância de estudar a cronologia, né? Ali, ó, classicismo ou quinhentismo. Quando a gente viu o classicismo, né, retomando esse vídeo, a gente pode ver que tem bastantes características aqui no quinhentismo. E alguns personagens que brilharam no classicismo também brilharam no quinhentismo. Então, é como se denomina o conjunto de obras literárias produzidas durante o Renascimento. Movimento artístico, literário e científico com inspirações na cultura greco-latina que vigorou na Europa no século XVI. Período da história marcado por profundas transformações sociais, econômicas, culturais e religiosas. Esse movimento promoveu a substituição da fé medieval pelo culto à racionalidade, o cristianismo pela mitologia greco-latina e, sobretudo, o antropocentrismo, que é o homem no centro do pensamento filosófico, o homem no centro de tudo, ao contrário do teocentrismo, que tem Deus como centro de tudo. Isso que acabei de falar, a gente viu no classicismo, certo? No movimento dos vídeos anteriores. Aqui um autor que também brilhou no quinhentismo, que foi um dos pioneiros. Foi Francisco de Sá Miranda, 1481 a 1558. Não vou me adentrar à sua história porque eu falei dele no classicismo, porque ele também foi pioneiro. E escolhi falar sobre ele lá. Então, por este vídeo, as informações são essas, pessoal. Acho que ficou bem claro, certo? O contexto histórico aí do quinhentismo, que foi essa vinda aí dos portugueses para o Brasil. Aí eles começaram a exploração, né? Exploraram para o Brasil, cana-de-açúcar, que mais? Nosso ouro, certo? Depois, aí quando eles vieram fazer essa exploração, certo? Por exemplo, ali Pedro Vaz de Caminha, como a gente viu a carta, ele fez bem descritivo alguns acontecimentos, né? A sua chegada, relatou ali uma missa, enfim, a carta é um pouco longa, peguei só um trechinho. E ali a gente vê bem essa literatura de informação, que é essa literatura descritiva. Então tem outras literaturas aí de outros personagens, mas eu li só a dele ali, nessa. E, enfim, e eles vão descrevendo ali, né? Quando chegaram, o que aconteceu, como foi, o que eles encontraram, certo? Então tá. Aí depois a gente viu ali a literatura de formação, foi os missionários jesuítas, né? Que vieram de Portugal para o Brasil, com essa missão de catequizar os indígenas, né? Os índios. A gente leu ali até do Nóbrega, falando que eles não tinham fé em Deus, por exemplo. Falando do canibalismo, entre outras coisas, e que isso aí deveria ser mudado. Então, catequese, né, sabemos que é uma forma de impor, de catequizar, né, como já está na palavra, catequizar, de impor ali a sua doutrina. Então, esse quinhentismo, esse movimento foi separado nessas duas literaturas, né, a literatura de informação e a de formação. E o contexto histórico, acredito que ficou bem explícito, bem colocado, né, dessa vinda dos portugueses para o Brasil, a exploração deles aqui no território, certo? Um descobrimento de terras, né? Descobriram terras, outra cultura, né? Foi um choque ali cultural, e essa catequização, tudo mais, enfim. Então, para esse vídeo ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. E para o próximo agora vamos dar uma olhada no barroco. Então, para o barroco vamos ter mais. Então esse é meu projeto. Esse é meu projeto de literatura, pessoal, tá bom? Acho que não deixei passar nada aqui. Formação.
contexto histórico, Fernando, Portugal, José de Egito. É isso aí, pessoal. Até o próximo.